pessoal, eu me chamo Flávio Henrique, sou astrólogo aqui da página Astrologia Objetiva e no vídeo de hoje iremos tratar a respeito de um trânsito astrológico extremamente poderoso, extremamente significativo, que é o ingresso de Júpiter no signo de Touro. Para vocês terem uma ideia, a última vez que esse ingresso ocorreu foi 12 anos atrás, quando Júpiter entrou em Touro lá em junho de 2011. Os trânsitos de Júpiter por signo levam em torno de 12 meses para serem finalizados. Por isso, ele dá uma volta completa no zodíaco a cada 12 anos. E exatamente por ser um marco temporal bastante significativo, um ciclo de 12, é que é importante darmos atenção para essa movimentação astrológica e percebermos quais as principais tendências que vão ocorrer pelos próximos 12 meses na nossa vida. Para vocês terem uma ideia de quais os assuntos que vocês irão trabalhar, é importante retroceder no tempo e voltar lá em junho de 2011 até mais ou menos junho de 2012, que foi quando Júpiter transitou por Touro pela última vez. De alguma forma, essas questões elas acabam voltando, seja para finalizar o ciclo, seja para dar continuidade, mas os eventos principais que marcaram essa época, eles acabam retornando de alguma forma, seja direta ou indiretamente. Então, se foi uma fase muito significativa em questões de carreira, de relacionamento, de comunicação, de ação pessoal, de alguma forma esse assunto ele retoma para que você possa ou finalizar aprendendo, né, pegando todos os ensinamentos daquele ciclo, ou para começar uma nova página da sua vida. De todo modo, o ingresso de Júpiter em Touro, ele é um ingresso muito auspicioso, porque Júpiter na mitologia ele traz o arquétipo de Zeus, o deus de todos os deuses do Olimpo, né? O grande Zeus, o magistrado do Olimpo. Então, na astrologia, o arquétipo que Zeus representa é da expansividade, da proteção, do crescimento, da ampliação e da sorte. Então, em todo local em que Júpiter transita, ele traz crescimento e expansão. E Júpiter, por ser o grande benéfico, ele adentra em Touro, que é um signo domicílio de Vênus, a pequena benéfica. Então, esse é um ciclo de 12 meses de muita sorte, de muita prosperidade, em que os dois benéficos, de certa forma, eles convergem em energia para nos auxiliar em questões materiais, já que Touro é um signo que se relaciona a essas questões, as questões de concretização, de materialização, de busca, né, dos esforços, de ver os resultados manifestados. Touro é o primeiro signo do elemento terra, então ele fala de concretização, de materialização. Então todos esses assuntos eles serão potencializados com esse ingresso de Júpiter em Touro, destacando ser um período de muita sorte, de muito crescimento e uma fase muito importante para organizar finanças, porque Touro é o signo natural da casa 2, que é uma casa que trata de finanças, e não somente isso. Touro ele trata de todas as questões materiais de uma forma geral, mas ele fala também das questões relacionadas à nutrição do corpo físico. Então é muito importante que fiquemos atentos, porque Júpiter entrando em Touro, ele vai trazer essa ampliação energética nas questões de alimentação. Então é muito importante que a gente cuide das questões alimentares, que evite excessos, porque é uma energia que vai estar muito exacerbada. E se você tiver uma tendência, uma inclinação no seu mapa, essa energia vai ser confirmada e daí os excessos poderão acontecer. De forma geral, é um trânsito muito auspicioso, muito poderoso para organizar a vida, para expandir os caminhos e ver resultado concreto de fato acontecendo. Então, para você ter uma noção de quais são os principais efeitos que Júpiter vai trazer na sua vida, você precisa dar uma olhada no seu mapa e compreender em quais casas do seu mapa astral você tem o signo de Touro. Então, a depender da casa e da configuração que você tem Touro no seu mapa, você consegue ter uma noção de quais assuntos você vai trabalhar. Então, se você tem Touro no ascendente, na casa 1 do seu mapa natal, esse vai ser um período muito propício para você trabalhar questões da sua personalidade, da sua ação pessoal, da sua individualidade. Vai ser um ano muito propício para você manifestar o eu, para você colocar a sua opinião para as pessoas ouvirem, para você marcar a sua personalidade. Se você tem Touro na casa 2, esse vai ser um ano muito propício para as finanças, porque Júpiter ingressando na sua casa 2, ele vai expandir questões relacionadas à energia financeira, aos ganhos materiais, ao retorno financeiro do seu trabalho, daquilo que você faz, da energia que você empenha. Então vai ser um ano muito propício
para crescer, para ver o resultado manifestado se você tem touro na casa 2. Tomar um pouquinho de cuidado, porque como a casa 2 fala de finanças e Júpiter é expansão, ele pode trazer um desejo de gastar em excesso. Mas daí tem que ter aquela noção, você gasta se for possível, se não for possível, não tem o que fazer. Né? Se você tem touro na casa 3, esse vai ser um ano muito favorável para você trabalhar questões relacionadas à comunicação, ao aprendizado, à busca da informação e para fazer viagens curtas. Se você tem Júpiter, se você tem Touro, aliás, na casa 4, esse vai ser um ano muito propício para você trabalhar questões de família, ampliação dos vínculos, resolução de pendências. A casa 4 também é uma casa que trata de questões relacionadas ao domicílio, ao seu endereço, o local em que você mora. Então é um ano muito propício para investir nesse sentido também. A depender da configuração, ele mostra ser um ano favorável para aquisição de bens, para troca de endereço, para comprar casa, para comprar terreno. Então, se você tem touro na casa 4, Júpiter ingressando por aí, ele vai facilitar essas energias. Se você tem touro na casa 5, esse vai ser um ciclo muito benéfico para trabalhar questões relacionadas à confiança, à autoimagem, ao desenvolvimento dos dons, dos talentos, das habilidades. A casa 5 é uma casa que fala de felicidade. Então vai ser um ano de alegrias, de felicidades e de muitas experiências positivas. Um ano para trabalhar a confiança, a energia vem muito forte nisso, de você mergulhar dentro de si e descobrir aqueles dons que estão ocultos, aquilo que você tem vontade de revelar, mas às vezes não tem oportunidade. Esse vai ser um ano muito propício para isso. Se você tem touro na casa 6, Júpiter vai te auxiliar a trabalhar questões de organização da sua rotina, do seu cronograma de trabalho e principalmente fazer ajustes necessários no seu cronograma diário, da forma com que você trabalha, do quanto você empenha energia, porque a casa 6, além de falar de organização, por ser uma casa naturalmente associada ao signo de Virgem, é uma casa que fala de questões de saúde também. Então esse vai ser um ano para você voltar os olhos para as questões de saúde, para a organização da sua rotina e também assim ver como que tá o seu desempenho em termos de saúde. É um ano para fazer aquele check-up, para colocar aqueles exames em dia. Então é importante ter essa noção, porque Touro na casa 6, Júpiter ingressando por aí, ele vai acentuar essas questões. Se você tem Touro na casa 7, vai ser um ano muito propício para lidar com relacionamentos, com parcerias, sociedades. Júpiter ele vai expandir tudo que envolve o outro, as amizades, os vínculos afetivos e sociais. Então vai ser um ano muito propício para as relações. Se você tem touro na casa 8, esse vai ser um ano muito benéfico para fazer aquele alto mergulho em busca da transformação. Então Júpiter vai te auxiliar a compreender quais são as crenças, os bloqueios, tudo aquilo que ficou varrido para debaixo do tapete, o que tem ali dentro que é preciso limpar para que o caminho possa se abrir e você possa submergir as inconsciências emocionais do seu ser, trazendo o aprendizado, trazendo a superação e o avanço, porque a casa 8 é uma casa que fala de autotransformação. Se você tem touro na casa 9, esse vai ser um ano muito propício para a expansão da consciência, para fazer viagens longas, viagens ao exterior, para aprender idioma, para acentuar e aguçar a sua sensibilidade espiritual. Vai ser um ano muito associado aos assuntos superiores, que são a ética, a filosofia, a espiritualidade, o ensino superior. Júpiter entrando na casa 9, ele expande muito questões espirituais. Então vai ser um ano bastante espiritualizado para você que tem touro na casa 9. Se você tem touro na casa 10, vai ser um ano muito, mas muito benéfico mesmo para questões de carreira, tá? A casa 10 é uma casa naturalmente associada a um signo de terra, que é Capricórnio, e Júpiter ingressando em touro na casa 10, ele vai trazer expansão em tudo que se refere à carreira, a status, ao alcance das questões relacionadas à profissão. Então vai ser um ano de muita sorte nesse sentido. Se você tem touro na casa 11, vai ser um ano de reconhecimento profissional. Então, Júpiter transitando pela casa 11, ele traz sorte. Júpiter na casa 11, ele fica exaltado. Então, é uma posição de muita sorte. Júpiter, por si só, já é o simbolismo da sorte. E se ele entra na sua casa 11, ele vai exponenciar muito essa energia da sorte, dos recebimentos. É um ano que facilita muito para você ser reconhecido naquilo que você faz de melhor no seu trabalho. De alguma forma vai trabalhar muito a visibilidade. E se você tem touro na casa 12,
vai ser um ano em que Júpiter entrando por aí, ele vai auxiliar nas questões relacionadas à expansão da mente, à expansão da consciência, para você compreender como que o seu inconsciente vem se manifestando, como que a sua mente vem trabalhando, se a seu favor, se contra, quais os pensamentos que estão te aprisionando, criando limitações, porque a casa 12, além de ser uma casa da mente, é uma casa que trata também dos bloqueios provenientes dos pensamentos. Então é muito importante ficar atento nessas questões, porque Júpiter vai te auxiliar a transpor esses obstáculos, tá bom? Esse vai ser um ano, como eu já disse até então, muito benéfico, porque Júpiter é sorte, ingressando por Touro, que é um signo domicílio da Vênus, que também representa a sorte, a beleza, o amor, as artes, a sensibilidade. Então esse vai ser um ano de muito crescimento, de muita expansão nesses assuntos. Para aqueles que são do signo de Escorpião, vai ser um ano, assim, no geral ele é muito positivo, mas em algum momento esse trânsito de Júpiter passando por Escorpião vai fazer uma oposição com o Sol, com Júpiter transitando, Júpiter transitando por Touro, em algum momento desse ciclo, ele vai fazer oposição ao Sol escorpiano. Então, em algum momento, para você que é de Escorpião, você vai sentir o desafio de lidar melhor com as suas finanças, tá? Então, Escorpiano, esse é um ano que você vai ser desafiado a trabalhar melhor a sua energia financeira, a forma com que você lida com os seus recursos, os resultados que você vem demonstrando. Vai ser um ano para você refletir se aquilo que você vem fazendo tem sido suficiente para você viver, para você organizar suas finanças. De alguma forma, você vai trabalhar muito acentuadamente essas questões. Tem que cuidar também de questões alimentares, escorpiano, porque Júpiter ele vai desafiar o Sol fala de vitalidade, então em algum momento você vai ter que rever a forma com que se alimenta, porque ele vai pegar nessa questão. Júpiter ele transita por Touro, ele faz oposição ao Sol escorpiano e você vai ter que lidar com essas questões. Outro signo que também vai ser desafiado vai ser o signo de Aquário, porque o Sol transitando por Touro, em algum momento desse ano, ele vai fazer oposição ao Sol aquariano e também vai trabalhar a mesma questão que eu disse agora há pouco para o signo de Escorpião. Vai pedir para você dar uma olhada nas questões financeiras. Como que você tem lidado com seus recursos, como que você tem empenhado os seus recursos, como que você tem adquirido, como que você tem gastado. Então vai ser um ano que ele levanta essas questões de forma bastante acentuada e é uma energia que vem para auxiliar, porque Júpiter enxerga o Sol e ele manda essa potência de energia a fim de que você expanda de fato os seus resultados, os seus números. Então, no geral, é uma energia que desafia, mas desafia para o bem. A mesma coisa acontece com os leoninos, tá? Porque Júpiter transitando por Touro também vai fazer quadratura para aquelas pessoas que são do signo de Leão. O Sol leonino ele vai fazer essa quadratura, né, esse aspecto de desafio com Júpiter transitando em Touro. Então a mesma coisa que foi dita para Aquário também acontece para Touro. Vai ser um ano de organizar finanças, de organizar as questões, como que você lida. Para você materializar seus resultados vai ter que ter organização, vai ter que ter planejamento, planilha, cálculo. É um ano de organizar as finanças. Esse trânsito de Júpiter por Touro ele vai ser muito positivo e muito benéfico também para aquelas pessoas que são dos signos de terra, Touro propriamente dito, Virgem e Capricórnio, porque o Júpiter transitando por Touro, ele vai fazer trígono com o Sol desses signos, que são os signos de terra. Então, Júpiter transitando por Touro faz trígono com o Sol em Virgem e também faz trígono com o Sol capricorniano, trazendo essa energia de sorte, de expansão e de crescimento. No geral, pessoal, para todos os signos, esse vai ser um aspecto positivo, vai ser um aspecto de sorte, de expansão e de crescimento. Só ficar atento para esses signos que eu falei, que é Escorpião, Aquário e Leão, que em algum momento vocês vão ter que lidar com essa questão um pouco mais, de forma mais objetiva, mais direcionada, porque ele vai pedir essa atenção com relação às finanças. No geral, é um aspecto de muita sorte, de muito crescimento, de muita expansão para todo mundo. E astrologia é isso. Você põe na consciência o movimento astrológico e essa magia começa a acontecer na sua rotina, no seu dia a dia e na sua vida. Eu espero que vocês tenham gostado, que essas informações sejam úteis. Peço que curtam, compartilhem, me sigam no YouTube, me sigam no Spotify, que todo dia tem conteúdo novo, para que de alguma forma nós consigamos trazer essas grandes potências energéticas que ocorrem lá em cima
para facilitar e tornar nossa vida mais harmônica e mais pacífica. Um grande abraço e até a próxima, pessoal.